Boa noite para todos que nos ouvem pela Rádio Trianon AM 740, pela internet www.radiotrianon.com.br e pelo aplicativo TuneIn no smartphone. Com enorme satisfação, iniciamos a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de DC Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan Cozinha Mexicana, Avenida Paulista 1499, loja 31, e Panam Cozinha e Empório das Américas, Alameda Jaú 1898. E Instalcom Telecomunicações Limitada, do amigo Claudinei Mota, especializada em apresentar soluções no segmento de telecomunicações. Encontram-se aqui conosco os seguintes torcedores. Igor Mendonça, boa noite, Igor. Boa noite, amigos. João Pires, o acadêmico. Boa noite. Eduardo Luna, o ícone da imparcialidade. Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvintes. Como vocês percebem, eu estou sem voz, mas como eu acertei um contrato de produtividade, tive que vir de qualquer jeito. E a meus milhares de seguidores no Twitter também, uma boa noite. Rogério Vidal, o conde de Jaguariúna. Boa noite, Rogério. Boa noite, ouvintes, e o meu tradicional boa noite para minha querida tia Paulina, que continua em Alagoas. Ela disse que enquanto São Paulo não deslanchar, ela não sai de lá. Como em todas as edições, ao final, trataremos de um assunto escolhido ao longo da semana por nossos ouvintes. Para votar, duas são as formas: no site www.torcidapaulista.com.br ou no Facebook Torcida Paulista, tudo junto. O tema mais votado ao longo de toda a semana será objeto dos debates por nossos torcedores. João Pires, o que escolheram nossos ouvintes para debate nesta edição? Haviam dois temas propostos. O primeiro é os favoritos para a Copa do Mundo. Nós teríamos nessa Copa um campeão inédito. E o segundo tema é as piores seleções que foram campeões e as melhores seleções que acabaram fracassando. E o tema escolhido pelos nossos ouvintes foi o tema 2. Então estaremos discutindo ao final do programa as piores seleções que foram campeões do mundo e as melhores que acabaram fracassando. Muito bem, João. Convidamos a todos para que na parte final da presente edição acompanhem o debate quanto às melhores seleções que não foram campeãs e aquelas que, apesar do título, não arrancaram suspiros dos torcedores. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não deixe de enviar sua crítica, sua sugestão, seu desabafo, sua pergunta aos nossos craques, através da nossa página no Facebook, Torcida Paulista, a grafia toda unificada, sem espaço. Estamos aguardando sua mensagem. Vejamos a rodada do Campeonato Nacional. Igor, quais jogos ocorrem hoje? 2 em andamento. No Beira-Rio, Internacional e Atlético Paranaense, no momento 0-0. No Pacaembu, Palmeiras e Goiás, 2-0 Palmeiras. E às 21 horas, Botafogo e Criciúma no Maracanã. Eduardo Luna, e quais jogos ocorrerão amanhã? Às 16 horas, no Independência, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Também às 16 horas, Chapecoense e Grêmio, Fluminense e Flamengo, São Paulo e o todo-poderoso Corinthians. Às 18h30, Bahia e Vitória, Curitiba e Sport e Figueirense e Santos em Londrina. Esta, portanto, é a tabela da quarta rodada do Campeonato Nacional, repleto de clássicos neste fim de semana. Teremos o Bavi, o Fla-Flu, Cruzeiro e Atlético, e em São Paulo o majestoso Corinthians e São Paulo e Corinthians. A partir desta semana, atendendo sugestão de nossos amigos ouvintes, os integrantes da mesa indicarão seus prognósticos dos jogos envolvendo os times paulistas no Campeonato Brasileiro da Série A. Eduardo, no seu entender, Palmeiras
já a sua missão facilitada em face do placar de 2-2. Palmeiras e Goiás, quanto será? Você quer o placar ou quer o vencedor? Eu quero o placar e, consequentemente, o vencedor. 3-1 Palestra. 3-1 Palestra. São Paulo e Corinthians. Em homenagem ao nosso amigo Chico Lang, vai ser um jogo muito duro. 5-1 pro Corinthians. Então, 1-5 o jogo São Paulo e Corinthians. E Figueirense e Santos? Outro clássico também, né? Empate. 1-1. 1-1. Rogério, Conde de Aguariúna. Palmeiras e Goiás. Bem, acho que o jogo já está em andamento. Pelo que vi, parece que o Goiás não está dos 10 melhores. Eu acho que deve fechar um 3-1 aí. 3-1, perfeito. São Paulo e Corinthians. Sim, pela minha total imparcialidade na questão, acho que dá 4-0 pro São Paulo. E Figueirense e Santos. Figueirense e Santos, acho que 2-1 pro Santos. 2-1. Jogo difícil. Igor, Vai ser uma poleira, né? Assisti. Igor Mendonça, Palmeiras e Goiás. Esse jogo tá um pouco mais fácil. Eu acho que dá Palmeiras 3-0. São Paulo e Corinthians. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. E Figueirense e Santos. 1-0 Figueirense. 1-0 Figueirense. João, o acadêmico. Eu. Palmeiras e Goiás. Palmeiras 3-0. 3-0. Eu arriscaria 1-0 Palmeiras. Com certeza. Bom palpite. Bom palpite. Esse palpite foi interessante. São Paulo e Corinthians. O São Paulo ganha de 2-0. O Jadson faz mais falta que o Pato. Figueirense e Santos. 2-0 pro Santos e técnico do Figueira é o primeiro a cair. Os palpites são uma homenagem à mãe de Ná. Nos deixou há pouco. Segundo, né? É um tributo à mãe de Segundo, porque o nossa Coelho já caiu. Tributo à mãe de Ná. Ah, é o segundo, é verdade, Igor. É incrível que a CBF marca vários clássicos no mesmo domingo, né? A inteligência é incrível. Muito bem, avancemos, pois, João Pires. Vamos à Portuguesa. Time do pequeno Daniel. Você faz parte de uma grande família que muito pode se orgulhar. É a família unida. A Portuguesa jogou nesta semana, na última terça-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vejam, senhores, 4ª rodada. E perdeu do Boa Esporte Clube por 2-1. Para não perder o costume, tomamos um gol aos 47 do segundo tempo, como já... O senhor está rindo do quê, senhor Igor? Por gentileza, senhores. Senhores da mesa, por favor. Senhor Eduardo, cuidado. Tá? Como já havia acontecido no jogo contra o Bragantino, né? Tomamos o gol no final. E na quarta-feira, a Lusa foi julgada no STJD pelo ocorrido no jogo contra o Joinville. A Lusa acabou sendo punida com a perda de 3 pontos, né? O jogo perdeu o jogo de 3-0 e vai ter que pagar uma multa de R$50 mil. O Argel também acabou pegando 4 jogos, não sei porquê. E para muitos torcedores aí, isso acabou saindo barato, sendo que havia a possibilidade da gloriosa do Canindé acabar na Série C. Eduardo, a Lusa e o Vasco voltam à Série A este ano? Seco. Vasco sim, a Lusa não, infelizmente. E você, Rogério, o que acha? Lusa e Vasco voltam à Série A este ano? O Vasco acho que volta tranquilo. Eu acho que a Lusa ela se perdeu, né? No momento que ela entrou nesse embate e não entrou com todas as forças, se rendeu para certos tipos de atitude, até no começo da Série B, tendo, enfim, até aceito a multa absurda que a CBF colocou em virtude da saída dela diante de uma decisão judicial. Eu acho que a Lusa tende a se perder dentro dessa Série B. Eu acho que ela continua na Série B e o Vasco volta.
Passemos agora. Ninguém pergunta pra mim aqui, senhor Fernando? É por imparcial, favor. então a gente nem pergunta. O Eduardo, ele havia feito um pedido de que as pessoas mantivessem a mesma postura que ele mantém ao longo de todo o programa. Uma pessoa imparcial, uma pessoa que não traz à mesa as suas paixões. Jamais. Passemos agora ao tricolor paulista, time do nosso amigo Thiago Basler. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Igor, o que de mais importante podemos destacar do time do pequeno Luiz Felipe e do Miguel Folchetti? O time do Morumbi venceu no meio de semana o CRB por 3-0 e garantiu sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o vencedor de Figueirense e Bragantino. O destaque do jogo foi o meia Paulo Henrique Ganso, que havia criticado o esquema tático de Muricy Ramalho ao ficar na reserva do jogo contra o Coritiba. O técnico Muricy Ramalho não entrou em polêmica com o jogador e elogiou a atuação do camisa 10. Amanhã o São Paulo enfrenta o Corinthians na Arena Barueri e não poderá contar com o atacante Pato, que por questões contratuais não poderá enfrentar seu ex-time. Muricy Ramalho chegou a lamentar a ausência dizendo: "O time já está acostumado a jogar com ele, Alexandre Pato. Fizeram jogadas bonitas, perde o futebol e perde quem vai ver o jogo." Rogério, o nosso ouvinte Ryan, São Paulino de 12 anos e morador do bairro do Limão, pergunta-lhe: o que você acha destas cláusulas contratuais? Não seria melhor para os dois times que o Jadson e o Ganso pudessem jogar? Olha, é o que eu já falei num dos programas, Marco. Eu acho que se fosse uma contratação só do Jadson pelo Corinthians, a imprensa não daria tanta atenção quanto foi a esse tipo de contratação na qual um jogador é comprado e outro é emprestado, e no caso é entre aspas, star do futebol, que seria o Pato. Esse tipo de cláusula, ele só vem a estragar o futebol, né? Porque você colocar uma cláusula que um jogador não vai poder atuar contra o outro, isso, ao meu entender, nada mais é do que um medo político por parte dos dois clubes, já que isso causou tanto mal à torcida do Corinthians quanto à torcida do São Paulo, que politicamente eu tenha perda como ou presidente, ou diretoria, ou etc. Porque futebol por futebol, né, eu acho que tanto o Jadson quanto o Pato, eles não fariam tanta de diferença. Agora, colocar esse tipo de cláusula, se a gente começar a colocar cláusula agora para tipos de contratação assim, daqui a pouco a gente vai estar com um monte de jogo que um jogador não vai poder jogar contra outro, né? Então eu acho que era um chamariz para o próprio clássico. Ia ser muito mais atraente ter essa polêmica toda em volta do clássico, ia atrair muito mais gente. Eu acho que exatamente. Lembrar quando o Ganso veio para o São Paulo e quantos jogadores já foram para outros times e foram chamados de trair, etc., pelas outras torcidas, e nem com isso eles deixaram de jogar. Mas por ser literalmente um acordo contratual, eu acho que essa cláusula, quem perde mesmo é o futebol e quem acaba perdendo mesmo é a torcida. Pois não, Igor? Eu acho que é medo mesmo, principalmente da diretoria do Corinthians, pelo fato de ter gastado muito. Existe uma peculiaridade nesse caso, o fato de que o Corinthians paga parte do salário do Pato. Então esse caso me parece ser um caso sui generis, um caso especial. Foi o lance do Roger, quando o Corinthians caiu em 2007. Flamengo. E ele emprestou pro Flamengo e liberou o jogador, e o jogador fez o gol. Exatamente. Só que o Pato ainda tem vínculo com o Corinthians. Sim. O Jadson não tem mais nenhum vínculo com o São Paulo. Eu não entendi a negociação que o Corinthians fez. Mas eu acho que foi muito mais assim, a questão do peso e da medida, né? Se você pegasse um jogador,
mediano que fosse do Corinthians e trocasse pelo Jadson, você não teria essa, ao meu ver, você não teria essa cláusula contratual. É o fato do Pato estar lá. O Jadson é o novo Ribamar. Ninguém falaria mais do Ribamar se não tivesse tido ocorrido a troca com o Neto. Exatamente. Mas a partir do momento que... Mas O muito Jadson bom. é bom jogador. Eduardo, no seu entender, o São Paulo luta para ser campeão este ano? Eu creio que tem chance, sim. Eu acho que na parada da Copa do Mundo vai mudar muita coisa, abre a janela da Europa, vai ter muita modificação nos elencos, mas eu vejo com o São Paulo com chance de ser campeão, sim. Muito bom. Agora vamos pegar a Serra do Mar. João, quais são as novidades do Santos, time do Teodoro do Jardim Marajoara? Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Nesta última quinta-feira, o Santos bateu o Princesa de Solimões na Arena Amazônia por 2-1, pela segunda fase da Copa do Brasil. O resultado, como todos sabem, não elimina o jogo de volta, tendo em vista que o Santos não ganhou por mais de 2 gols de diferença. Agora o Santos enfrenta o Figueirense, amanhã, com o objetivo de obter a sua primeira vitória no Brasileirão. O problema é que o Figueirense ainda não pontuou na competição e entra em campo para uma partida de vida ou morte, pois o técnico Guto Ferreira, ex-portuguesa, já está com o cargo ameaçado. Rogério, o ouvinte Carlos de Diadema pergunta: o que você acha da administração do Santos? Vendeu Montijo, Ganso, Rafael, Neymar, Danilo, Felipe, Anderson, Pepe, Coutinho, Pelé, Mengalvi e ainda continua com problemas financeiros. Eu acho que tudo começou com o Pelé, né? Então, tudo começou. No princípio era o caos, daí surgiu o Pelé, né? Mas enfim, o que eu acho que o Santos ele tem uma dificuldade financeira, mas o que sempre salva o Santos é a categoria de base. Se nós não tivéssemos uma categoria de base, hoje o Santos seria um time falido e jogando pouco. Olha, vou até mais contra a vontade dos santistas, mas acho que o Santos hoje seria possivelmente um time de Série B até, como foi assim, nós tivemos em meados da década de 80 ou comecinho da década de 90, um Santos completamente apagado. É verdade. Até que começaram a surgir os meninos da Vila de novo. E 3 ótimas safras, e essas safras continuam. Umas melhores, outras piores, mas eu acho que o que salva o financeiro ainda do Santos é justamente essa parte da safra do time de base. Agora, se não tivesse time de base, o Santos estaria muito mal em termos de administração. A torcida jovem tá te esperando na saída, meu cara amigo. Igor, Série B, acho bom. Igor, nosso ouvinte Mário gostaria de saber seus comentários quanto à seguinte questão: a importância da venda das grandes revelações da Europa para a melhoria do futebol nacional. Se o fato de jogadores brasileiros jogarem na Europa, nós temos um desenvolvimento do nosso futebol interno. Interno? Interno. Não acredito. Pra mim, o futebol nacional só perde com a saída dos grandes craques. Ganha na questão da seleção, né? Você acaba formando jogador na Europa e a inteligência tática e tal. Aí, sim. Mas no caso, só ver a seleção, né? Tem 4 jogadores aqui do Brasil hoje, 2 são goleiros. Eu acho que perde muito o futebol com a saída desses caras aí, desses grandes jogadores. Quem lucra são só os clubes e os investidores. Alguns clubes, né? Mesmo porque o jogador tudo fatiado também. O nível do nosso futebol nacional tá muito baixo. O nível de jogos que a gente tem assistido no campeonato tá muito ruim, muito ruim. É verdade. Eu acho que é por conta disso, da saída desses grandes jogadores aí. E eu aproveito para mandar um abraço pro meu cunhado, que ele é tão fã do Neymar, que ele colocou o nome do filho dele em homenagem ao jogador. E qual é? Neymarzinho, é? Não, é Caio. Agora vamos ao Palmeiras.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Acredito que Juca, o nosso digníssimo operador da mesa de som, é palmeirense, porque o tempo que o hino ficou no ar não é comum, não há paridade com os demais clubes. João Pires, fale-nos do Alviverde imponente, time da família Dissei e do senhor Sidney Miguel. O Verdão está sendo treinado nesse momento, né? O jogo está em andamento no Pacaembu pelo jovem auxiliar Alberto Valentim, de 39 anos, que encerrou em 2009 sua carreira como jogador. O motivo de tal fato, como todos já sabem, é a demissão de Gilson Kleina na última quinta-feira. O treinador, que resistiu ao 6-2 contra o Mirassol, resistiu à derrota contra o Tijuana em casa pela Libertadores, dentre outros tropeços, não resistiu à terceira derrota seguida do Verdão em face do Sampaio Correia no meio desta semana. Para o lugar de Gilson Kleina são especulados os nomes de Dorival Júnior, sobrinho do ídolo Dudu, e Vanderlei Luxemburgo, treinador que encerrou com o jejum de títulos em junho de 1993 perante o Corinthians do senhor Eduardo Luna. A massa alviverde está muito preocupada com o futuro do time no ano do centenário. Foi anunciado a chegada do meia Bernardo, que encontrava-se em São Januário. O pai do jogador, Hélio, jogou também no Verdão na década de 80, entre 83 e 87. Baita jogador. Baita jogador. Meus amigos, duas perguntas para todos. Em que posição o Palmeiras terminará o Campeonato Nacional? Segunda questão, qual o treinador ideal para o Verdão ter êxito no ano do centenário? Igor Mendonça, qual a posição que o Palmeiras terminará e qual o treinador ideal? Se melhorar bastante, 12º. Treinador ideal, acho que Jorginho. Jorginho. João Pires. O Palmeiras, para mim, vai ficar numa posição intermediária, né? 12º, por exemplo, né? Mas acho que uma posição intermediária. Ainda pega Sul-Americana, na minha opinião. Pega Sul-Americana. E quanto ao técnico ideal, para mim é o Luxemburgo. Já conhece os caminhos do Verdão, conhece bem o Campeonato Brasileiro. Irati. É um bom técnico, sim. Oi? O Irati. E ele tem uma proposta de trabalho também, né? Eduardo Luna. Creio que o Palmeiras fica entre 5º a 10º. E o treinador ideal, eu gosto muito do Luxemburgo, mas pelo que eu tenho visto na diretoria do Palmeiras, não é o perfil que eles deveriam estar buscando. Se eles estão fazendo contratos de produtividade com os jogadores, não adianta você trazer um técnico que só trabalha com um cara de alto salário. Então, eu não teria dispensado o Gilson Kleina, que não tem culpa nenhuma do momento do Palmeiras, né? Acho que o técnico ideal, o Jorginho, é um bom nome. Eu também gosto, não sei, tem o Doriva também, que acho que é interessante, uma oportunidade para um cara novo. Seria um momento bom pro Doriva. Conde de Jaguariúna. Bem, olha, o que eu acho é o seguinte, você mandar um técnico interino por causa de um jogo em campeonato de mata-mata, tudo bem, já tinha perdido, é a terceira consecutiva e tal, mas acho o futebol brasileiro hoje, um técnico parece que não consegue segurar 4 partidas e daí cai fora. Ao mesmo tempo, nós vemos na Europa técnicos ficarem 4 anos, 5 anos num time e serem até rebaixados e continuarem no time. O Tite no Corinthians. Exatamente. Luxemburgo no Corinthians. Mas calma, Também. o A Tite não primeira, em rebaixou o 98 foram 5 derrotas consecutivas. Os primeiros 5 jogos. Exato, você não dá pro time respirar. Por isso que eu acho que você chamar um técnico novo como o Doriva, acho muito Arriscado, né? arriscado, porque o Palmeiras tem aquele problema dos corneteiros, né? Então ele não vai conseguir. Com o Luxemburgo, emplacar. tira o foco da diretoria. Essa é então. a solução. Isso que a diretoria sempre busca. O que eu um acho. técnico de peso tira o foco
deles. E com o Doriva, se perder 3, eu acho que cai também. Cai, e daí vai ficar rodando. Eu acho que a única vantagem do Luxemburgo é que o Luxemburgo, até semana passada, até um dia antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, ele estava com proposta da China e da Arábia, né? Então era um técnico que há 2-3 meses estava totalmente fora de mercado, né? Então eu acho que para ele interessa e para ele o Palmeiras, queira ou não, tá com um time formatado, pode não estar com uma qualidade boa, né? Ou uma qualidade excepcional, mas eu acho que tá um time de uma certa forma formatado. E o Luxemburgo tem essa experiência de trabalhar um pouquinho mais um time que já tem uma cara, né? O momento, perdão, interrompê-lo, o momento lembra bastante quando o Luxemburgo veio para o Corinthians na segunda passagem. 2001. Que o Luxemburgo tinha saído da seleção, vivenciava alguns problemas, e o Corinthians foi útil ao Luxemburgo e o Luxemburgo foi útil ao Corinthians. O Cláudio Zaidan, hoje à tarde, na Rádio Bandeirantes, estava externando justamente esse entendimento, que o Palmeiras pode ser muito útil ao Luxemburgo, que é um técnico que há algum tempo não tem tido bons resultados, e em contrapartida o Luxemburgo pode ser muito útil ao Palmeiras, justamente porque vai tirar o foco da diretoria. Pois não, Igor? Não, o problema é que ele não é unanimidade lá também, né? Dentro do Palmeiras? Dentro do Palmeiras. Na verdade que o Nem o Luxemburgo nome acho seria, que né? nunca foi uma unanimidade em nenhum lugar que ele pisou, né? De um tempo pra cá, né? De 2004 pra cá, né? Isso é verdade. Muito bom, Eduardo Luna. E o Corinthians? O que de mais importante podemos destacar do time da Suzana Bechara? Hino, por favor. Até o final. Salve o Corinthians. Ô Juca, pode continuar. Um abraço pro meu amigo Fernando e Fábio, os meninos Carlinhos. Estão nos ouvindo. A imparcialidade do senhor me impressiona. A Anos e imparcialidade anos do de senhor. dedicação, anos e anos. Quase me assusta essa imparcialidade toda. Críticas à parte. O Corinthians continua com seu estilo gaúcho de jogo, com ênfase no sistema defensivo. Nesse campeonato, após 3 rodadas, a defesa alvinegra ainda não sofreu gols. No jogo de amanhã, em Barueri, teremos possivelmente o retorno do meia Renato Augusto. Aos poucos, o Corinthians, com o retorno de Cássio, Fábio Santos e Guerreiro, bem como a chegada de Jadson e Petros, que eu no primeiro programa falei que era bom jogador, hein? Põe aí depois na... Começa a apresentar um esboço de um time competitivo. Foi anunciado essa semana um provável retorno, novamente, né, do volante Christian, em nossos dias, que está na Turquia para o ano de 2015. Rogério Vidal, enquanto analista imparcial do futebol que você é, agrada-lhe o Corinthians 2014? Acho que o Corinthians ainda não encontrou a sua, vou usar a mesma expressão que eu usei para o Palmeiras, enquanto eu acho que o Palmeiras já tem uma cara, o Corinthians ainda não encontrou a dele. Mas o Corinthians, ele tem uma diretoria e essa diretoria está correndo atrás. Se eu fosse fazer uma comparação com a diretoria do Palmeiras, a diretoria do Corinthians é muito mais certeira naquilo que quer, né? Então eu acho que o Corinthians vai buscar, eu acho que o retorno do Christian, podem ter críticas, mas eu acho que o retorno do Christian não deixa de ser um bom reforço, né? E Talvez já prevendo a saída do Ralf, né? exato, porque eu acho que a administração na parte de futebol, a diretoria de futebol do O Corinthians, Edu Gaspar. exatamente, é uma pessoa que eu acho talvez hoje um dos melhores diretores de futebol do Brasil. Eu queria o Edu no São Paulo, né? Se eu pudesse
escolher é uma pessoa assim. E ele é muito bem assessorado, né? Nós tivemos um azar, né? O Corinthians teve esse azar o ano passado, né? Que existem vários motivos que levaram a esse azar. Depois de um time conquistar tudo em um ano, tirando saída de craques, etc. Tal, é natural que o time perca um pouco da motivação, etc. Mas esse ano eu acho que o brio vai voltar com o tempo, né? E eu acho que ele já está começando a ser formatado. Então eu acho que o Corinthians, depois da Copa, vai ser um time que vai começar a dar bastante trabalho. Com Elias. Sim. Mas atendendo o seu desejo, vamos mandar Edu Ferreroni, meu primo, já que você gostaria do Edu no São Grande Paulo, Edu. mandaríamos o Edu Ferreroni, palmeirense, ao São Paulo. No último programa nós mencionamos o acidente do tio do Guerreiro, o avião que caiu, e o time é justamente o Aliança Lima em 1987. E eu fui verificar os acidentes aéreos e gostaria de fazer um brevíssimo destaque, uma brevíssima menção em relação ao acidente de 1949 do Torino. Então, o Torino era a base da seleção italiana, então, que estava às portas da Copa de 50, e um aspecto muito interessante de fair play, embora não se falasse em fair play naquela época, que o Torino, faltavam 4 rodadas para terminar o campeonato italiano. E o Torino, em função do desastre, prosseguiu no certame, no torneio, com o time juvenil. E os seus oponentes, em respeito ao Torino, também colocaram o time juvenil nas demais partidas e o Torino acabou conseguindo o 5º Scudetto consecutivo. Sobre esse assunto, só uma dica cultural, o filme United, de 2011. A respeito da queda... do avião do Manchester também. Acho que, não sei se foi contra o Bayern, na Alemanha, e Bob Charlton escapou dessa daí. Igor, aproveitando que você está com o microfone já ativo, a reformulação do time de 2012, no seu entender, está sendo bem conduzida? Eu acho que demorou demais. Devia ter acontecido no final de 2013, do meio para o final de 2013, sabendo que tinha alguns jogadores que já não estavam rendendo. O pior é que esses jogadores, Edu, que não estavam rendendo, saíram e o time continua... Não rendendo. Muito bem. Está melhorando. Só um Por parênteses. favor, Eduardo Peretti A gente tinha que abrir mais espaço para o Corinthians no programa. Muito Hoje bem. nós tivemos O Corinthians venceu a partida O Corinthians de manhã? venceu todos os jogos hoje na inauguração do estádio. Foram chamados vários jogadores, ex-jogadores, né, para participar da festa. Foi bem bacana poder ver novamente Marcelinho, Ricardinho, Rincon, time de campeão 2000. Lembrei de você, do seu ídolo, Cocito, jogou muita bola. E outros vários craques, Rivelino, Leto, Rivelino fazendo um gol de pênalti. Foi bem bacana, parabéns à diretoria do Corinthians pela iniciativa. Agora, Espírito, só uma dúvida, eu não peguei o jogo. Eram 100 jogadores. Foram mais. Foram 140, mais de 100? 140. Então isso dá uma média, cada jogador jogava 40 segundos. Não, foram vários jogos de 15 minutos. Então tá terminando agora. Como se fosse o torneio início. Perfeito. Não, foram 6 ou 7 jogos de 15 minutos. Uma São Silvestre do futebol. E foi bem bacana, assim. Sei que o pessoal... 100% de aproveitamento. Eu sei que o pessoal ali que ficou fora da Copa do Mundo, que não conseguiu cobrir o estádio, ainda está com um pouquinho de dor de cotovelo, mas isso faz parte do dia a dia. Muito bem, vejamos o que nos dizem nossos amigos do Facebook. João, quais as mensagens que nos foram enviadas via Facebook? Bem, estamos aqui com algumas mensagens. Temos aqui o professor Ronaldo, aquele que não é o craque fenômeno, mas é nossos amigos. Manda um abraço aí para todo mundo. Vamos dar um abraço para o Ronaldo. Um abraço, Ronaldo. Senhores. Aquele grande abraço para o Ronaldo. Tá, temos aqui uma pergunta, olha só, essa é boa. Pergunta exclusiva para o Eduardo, o corintiano da mesa. Por quê? Para mim, não entendi. Olha só, gostei da pergunta, viu? É a pergunta do Rian Rodrigues. O que vale mais, uma Libertadores invicta ou 3 Libertadores, senhor Eduardo? Como eu sou bom de matemática, obviamente que vale muito mais 3 do que uma. Mas tem coisa que é incomparável.
a forma que foi nosso campeonato da Libertadores, isso vocês nunca terão. Nunca serão. Que mais, João, temos? É questão de 3 ou 1, isso é questão de tempo. Pode escrever aí. Ai, meu Deus. Temos aqui a pergunta da Isabela Lins Fernandes. Tá? Hoje é aniversário da mãe da Isabela. Ela pede para nós mandarmos um beijo para a mãe dela aí, um beijo. Beijo para a mãe da Isabela. Grande, E beijo para minha filha Helena, fazendo 3 aninhos hoje. Que beijinho, Helena também. Olha, essa aqui vai pro Rogério aí, que conhece profundamente os cantinhos do Morumbi. Eu gostaria que me explicassem, diz a Isabela, por que o Morumbi não receberá os jogos da Copa? Bem, Bela, o problema do São Paulo não receber, que o Morumbi não recebeu os jogos da Copa foi... precedeu muito a própria construção do estádio do Corinthians. No fundo, foi um atrito do antigo presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, com a CBF. E esse atrito gerou uma certa animosidade entre os dois clubes, entre o clube e a CBF, e isso fez com que se passasse o mando para o Corinthians, que daí começou a construir um novo estádio, está terminando aí o Itaquerão. Mas basicamente foi isso, foi uma briga política que existiu, assim, e uma briga declarada por parte de São Paulo, e, na minha opinião, uma tremenda besteira por parte do presidente de São Paulo. Posso fazer a próxima pergunta, João? Pode, com O certeza. Luiz, da Vila Nova Conceição, pergunta: Eduardo Peretti Luna. Por favor, não fala meu nome por completo. Semana passada, o oficial de justiça veio pedir autógrafo na Edu! Pronto, melhor. Edu, Guerreiro ou Cristiano Ronaldo? Como eu sou imparcial, o Cristiano Ronaldo é mais bonito. Aqui vai uma pergunta pro Igor também. Ó, diz aqui o Miguel Luiz, tá? Se não me engano, não teremos nenhum jogador paulista na disputa da Copa do Mundo este ano. O que vocês acham disso? Davi Na Luiz verdade- é de Diadema. Então, na verdade, tem vários. Davi Luiz é de O Diadema. Jô foi formado pelo Corinthians. Não tá atuando no futebol paulista agora, mas de formação tem vários Joe jogadores. William, É, o Jô William. Foram formados em que time mesmo? Adivinha? o Todo-Poderoso. Ah, tá. E o Paulinho? Bem, não foi formado. Paulinho não foi pelo Corinthians, mas ele despontou para o mundo do futebol no Todo-Poderoso também. Mais uma aqui rapidinho pro Rogério. Rogério, o que você acha? Qual será melhor, Corinthians ou São Paulo amanhã? Olha, Rogério já respondeu, Corinthians 4-0. Vamos para a próxima. Aí, só mais uma pro nosso Lorde. O que vale mais? 2 Mundial FIFA ou 3 Copa Toyota? Não vamos. como não patrocina o nosso, atualmente não patrocina o nosso programa, a Toyota, e Estamos para a fechar FIFA com- também não patrocina, eu vou deixar sem responder. Vale a mesma coisa, né? Estamos Exato. para fechar o patrocínio com a Tonquinha, lembra da Tonquinha? Meus amigos, Com a primeira Copa Tonka, hein? meus amigos, falemos agora da seleção. Curi- Juca, vamos lá, seleção. Falar do Corinthians de novo? Eduardo Luna, o imparcial, repasse-nos, por gentileza, a lista dos convocados. Para o gol teremos Júlio César, Jefferson e Vitor. Nas laterais, Daniel Alves, Marcelo, Maxwell e Maicon. Parece a seleção da Inglaterra, né? Maxwell, Maicon. De zagueiros teremos Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. É a posição que mais sobra jogadores no Brasil e, por incrível que pareça, é na zaga. De volantes teremos Luiz Gustavo, Paulinho, Fernandinho e Hernanes. De meias, Oscar, William, Ramírez e Bernard. Nos ataque, Neymar, Fred, Hulk e Jô. Rogério, quem não deveria ser convocado e foi, e quais as ausências, no seu entender, injustificáveis?
Engraçado, essa seleção acho que é a primeira vez que eu vejo uma escalação desde que eu acompanho as Copas. A primeira vez que eu vejo uma escalação que, se eu fizer algum tipo de resposta, eu não tem ninguém aí que eu acho que vai fazer a diferença se eu trocar. Pior ataque, Né? né? Pior Sabe que ataque. temos para o isso aí, com momento. certeza. Sempre se falou que o Brasil montava 2, 3 seleções do mesmo nível. Hoje não, a gente monta uma e olha lá. Hein? Hoje Olha lá. nós não temos banco. Sem O que impressiona é a idade. A média de idade é 28 anos. Isso porque nós temos a média dos goleiros, 32 anos. Dos laterais, 30 anos. Ou seja, eles não vão estar na próxima Copa. Dos zagueiros, 28 anos. Volantes, 27. Meias, daí nós temos uma redução, 23 anos. E atacantes, 27. Ou seja, uma média muito avançada para uma seleção que não jogou a Copa passada. Futuro preocupante. E isso que eu acho que é um grande problema, porque se fala, não, se colocou com pessoas com mais idade, porque elas têm mais experiência, mas ao mesmo tempo elas praticamente nenhuma jogou uma Copa do Mundo. Mas fala, não, mas tem experiência com a camisa do Brasil, fizeram uma ótima Copa das Confederações. Mas o que é uma Copa das Confederações para uma Copa do Mundo? Perdão, quantos anos vocês acham que tem o Dante? Dante tem tem Divina 30. Comédia? Um pouco mais, um pouco mais. Inclusive, ele abriu uma escola aqui próximo, da Alameda Jaú, uma escola muito Que tá renomada. começando, né? 30 anos. 30 anos. 30 anos o Dante, quer dizer, então Michael, 32 anos, Maxwell, que o Eduardo tanto gosta, 32 anos, ou seja, são jogadores com idade bastante avançada. João Pires, o ataque convocado é o pior dos últimos tempos? Sem dúvida nenhuma, não é. É o pior de todos os tempos. Isso aí nunca vi um negócio assim. Não, sinceramente, gente, quando eu olho para os reservas, nada contra o nosso amigo Jô, atacante Jô. Gostaria de você, Jô, aqui jogando na Portuguesa, mas definitivamente na seleção brasileira não tem a menor condição. Se a gente olhar os reservas aí de 2010, de 2006, né? Em 2010 a gente teve o Grafite, Nilmar. Em 2006 o Fred, o Robinho também. O Denilson era reserva em 2002. O Edmundo era reserva em 98. Me desculpa, esse ataque da seleção brasileira hoje, se compararmos com o passado, é uma piada. Igor, quem faltou na lista do Felipão? Os dois do Atlético de Madrid, Felipe Luiz e Miranda. Não levaria o Maicon, levaria o Rafinha. O Maicon acho que já tá velho também e não... já deu o que tinha que dar pra seleção. Concordo. O Rafinha tá voando. Mas não muda muito também. São detalhezinhos de lista, né? Pois é. Eu não... Só um palpite de quem eu não levaria? Henrique eu não levaria. Eduardo Luna, você que foi um grande arqueiro, Felipão convocou os melhores. Você não acha que o Fábio, o Diego Cavalieri, o Rogério Ceni pela experiência e o Cássio não poderiam figurar nessa lista? Pelo momento o Fábio tá jogando muita bola, mas dizem que ele os bairros do vestiário não é muito bom. O Diego Cavalieri deu uma caída muito forte. O Rogério Ceni acho que seria só para fazer homenagem para ele. E o Cássio, ele é excelente goleiro. Ele tem algumas deficiências, que é a reposição de bola e saída de gol. Por isso que ele não está na seleção. Mas eu vejo ele melhor que o Vitor e melhor que o goleiro do Botafogo também. Aliás, só um toque, falar de goleiro, eu tenho muito medo da questão do Júlio César. Eu Muito também. embora ele Teremos seja risco de novo um homem de confiança do Filipão, o Júlio César, sabe quantos gols ele tomou em 7 partidas da Liga Americana? No Canadá? Ele joga na Liga Americana. Sim. Joga no time do Canadá, que é uma fria, né? Não, total. Finalmente. Em 7 jogos você tomar 9 gols, sendo o goleiro titular da seleção brasileira na Liga Americana, acho que é meio preocupante, né? Também não. Fora aquele carrossel que ele ficou passando nos times ingleses antes de nadar o Oceano Atlântico e passar
pro Canadá. Ele né? quase acertou com o Grêmio, né? Mas preferiu o Canadá. Exato. mas, Daqui Rogério, a se a pouco ele gente- vai terminar na Groenlândia, não sei. Mas Se a o gente campeonato finlandês avança em passos. Ele tá esperando só a janela para ir para a Finlândia, né? Meu cunhado, o Márcio, falar que é fã do Júlio César. Tem um pôster do Júlio César no bar, atrás da porta. Meus amigos, feitas estas considerações quanto aos convocados, aos integrantes da lista do Felipão, bem como as ausências, passemos agora ao destaque da semana. Por favor, Juca. O assunto escolhido por nossos ouvintes para debatermos nesta semana, conforme João Pires, o acadêmico, já destacou, é os piores campeões de Copas do Mundo e os melhores não campeões. João, suas considerações. Os piores campeões e os melhores não campeões. Bem, o pior campeão foi a Alemanha Ocidental em 1954. Por quê? Porque há indícios, né? Até achei uma reportagem da Folha de São Paulo, 2013. Tia Paulina Passado, estava presente no estádio. Tia Paulina estava presente no Tia estádio em Paulina, 1954. coitada, torceu para De Alemanha. que houve, E ela acredita que tinha sido tudo certinho. Né? Bem, há fortes indícios de doping, né? Na vitória contra a Hungria. Eles já haviam perdido durante o campeonato de 8-3 da Hungria. Chegaram na primeira fase. Chegaram na final, estavam perdendo o primeiro tempo 2-1, de repente viraram o jogo para 3-2. Eu acho que doping é pior que roubo, é pior que roubo de juiz, é pior que 1978 da Argentina, é pior que em 66 na Inglaterra, com aquele gol que bate na trave e sai fora, vocês lembram? Uhum. Para mim é pior. 62, Doping é um Brasil, caso grave. Espanha. Doping é um Milton caso... Santos. Apesar de que eu não achei que foi pênalti aquilo Não, lá, não. mas aquilo foi um erro de Brasil, Espanha juiz, foi um entendeu, Du? assalto a uma armada. Mas eu não achei pênalti. Não, aquilo em foi um Brasil e erro. Espanha existe outro Brasil e Espanha. De 82. 86. 86, desculpa, 86, é verdade, no México. É. Que a bola também não entrou. Brasil e Bélgica. Brasil, Ah, de Brasil, Bélgica Lorde. foi... Estava presente no Exato. momento. E os melhores para mim que fracassaram, eu vou citar dois aqui, foi o Brasil em 82, uma seleção espetacular. Nova né? Zelândia 82 também. Nova- e a Holanda em 74. A Holanda merecia ser campeã. Em Igor. 74. Bom, os melhores, pra mim, a Hungria de 54. Puskas. Puskás, uma grande máquina. Os caras faziam muitos gols. Time tricampeão. Só um detalhe, o Puskás, quando faleceu, ficou um mês rodando Hungria inteira. Tamanha a veneração Não, ele era muita bola. do povo pelo jogador. Impressionante. Então na década de 50 era muito forte. Esse time foi tricampeão olímpico. Fazia muitos gols. Sobre a Alemanha, eu cheguei a ler também. A primeira fase foi 8-3. 8-3, né? Mas a Alemanha poupou 5 jogadores. Ah, mesmo assim, né, Igor? E A gente sabe que a Hungria ali eles seria fizeram, invencível, né? fizeram acho que 17. Foi a melhor Copa do Mundo em número de saldo de gols. Os caras fizeram 140 gols em 26 jogos. Os caras não. A Copa, no Copa, geral. né? Teve 140 gols em 26 jogos. E a Hungria massacrava nessa época aí. Pra mim, foi de todos, Brasil de 82, Holanda de 74, mas pra mim, de todos mesmo, a Hungria de 54. Mas eu assisti recentemente a final de 1974, Holanda e Alemanha. Você falou que foi um baile da Alemanha, né, na final? Não jogou nada. O Cruyff ficou reclamando o jogo inteiro. E assisti recentemente também Brasil e Itália do Sarriá. O Brasil não jogou nada. E a Itália jogou bem. Porque Sim. são dois jogos que são repassados para a história como um acidente. Não houve acidente. Também O acho que melhor não. time. Tremeu, amarelão mesmo. Alaranjou. E uma coisa bonita daquela final, hein? O Beckenbauer fraturou a clavícula. A semi, né? Isso. Ah, foi- Foi Na na final. própria final. Foi na final mesmo. E o técnico falou, sai, ele falou, não saiu não. E jogou o Jogou jogo enfaixado. inteirinho enfaixado com a clavícula totalmente O fraturada. Gamarra também. O Gamarra, em 1998, fraturou a clavícula Aham. contra a França e continuou em campo, né?
E a seleção a pior seleção campeã pra mim foi a Argentina de 78, não pelo time, mas por tudo que aconteceu. Pela localização geográfica. Pela localização. Vamos Pela ligação. Parcialidade. Pela ligação política que existia, que houve na época, né? A ditadura baita na time Argentina. Lux, Kempis, Era um timaço. Fediol. Não, nem falo sobre o time. Podia Passarela. ter vencido na boa. Mas eu acho que 78 tem algumas coisas estranhas aí. É o Não, prim- aquilo, se o próprio Quiroga chegou e falou, o goleiro do Peru que entregou mesmo o jogo, né? O famoso que droga, né? Que a O gente 6 a fala. O goleiro do né? Peru é pleonasmo. Né? e Rogério, e você? Qual Olha, o eu seu- acho. Pô, vai ser patriotada mesmo, mas acho. O futebol A de Bélgica. 1970. A Bélgica é a grande injustiçada. 2002. Nunca foi para uma final, mas ela foi a grande injustiçada. Viu, moço? Mas eu acho que o Brasil de 70 era uma seleção, era outro tipo de futebol, mas era uma outra seleção. Eu acho que injustiçados mesmo. Eu vejo talvez a Alemanha em 78 em virtude da Argentina, né? Era um bom time. E o Brasil em 78, Rogério? Muito Brasil ruim, em 78 eu Nós achava saímos, um time... sem perder. Mas até aí, em 82, nós saímos com uma seleção tecnicamente desacreditável. Tinha até aquele programa do Jô Soares que ele ficava brincando, bota a ponta, teleta, e nós destroçamos, né? Foi uma fatalidade aquele jogo com a Itália, né? Com o Paulo Rossi. E você vê a ironia do destino daquela Copa de 82. O jogo de Camarões, que foi o último jogo da Itália na primeira fase, que o goleiro de Camarões era o Incono, que era enorme, ele chegava quase a passar da trave, né? Ele Vinconão. ia pegar a bola, daí ele escorregou. E ele nunca tomou um gol de cobertura na vida até então. E o que acontece? Ele escorrega e pimba, é gol. Tanto que a Itália ela não tinha nenhum contato com a imprensa em função dos péssimos resultados da primeira fase, que foram 3 empates. Exatamente. E o artilheiro, que foi o Paulo Rossi... Estava ele detido. Estava detido até um ano antes. Exatamente. E começou a fazer gol só na segunda fase. Os gols que ele começou a fazer foi com o Brasil, praticamente. Então eu acho que foi uma fatalidade. Em 82 acho que foi o grande injustiçado. E eu vejo talvez a questão daquele jogo polêmico que eu sempre coloco, a questão 2006. a questão do Brasil e França. 2006. Acho que lá 98. o Os de dois, né? 98. Ah, Exatamente. Eu acho que lá eu vejo como um jogo. Um jogo Eu acho que que tomamos nem- uma lavada. Exato, Então, nem- Foi um vareio de bola que a um França vareio de deu. bola que a A gente França tem que, deu. a gente Tem tem 40 mil teorias e Ah, mas a gente tem mas que acho aprender a nenhum outro reconhecer. era favorito. aprender a reconhecer quando o outro é superior. A França deu um show de bola aquele dia lá. Mas será que o Brasil tava em Ah, condições? eu concordo. Bem, mas eu não acho futebol, essa coisa sim. só de Ronaldo, etc. Eu não sei. A gente tem que dar o mérito difícil. também à França, que tinha Concordo. um excelente time e jogou muita bola. E a França provou que tinha um grande time, né? Depois foi campeão da Eurocopa. Ela não foi por acaso, não é porque estava jogando em casa. É que a gente tem Tinha um essa grande mania, time, quando sim. ganham do Brasil, sempre tem alguma armação por trás, alguma coisa que a gente não sabe. Mas a gente tem que saber reconhecer também que o adversário tem qualidade. Não, mas É verdade. Peto, só para pontuar no final aqui, eu acho que tem certas Copas que eu acho que o Brasil merecia mesmo ir embora para casa antes. Tipo a de 90, né? Não, 90, ia nossa, citar exatamente essa Copa. Olha, que ficasse Abraço, no, Lazzaroni. olha, que no segundo jogo já perdesse os 2 jogos e já falar, olha, não tem chance. É. Vai embora mais cedo, sabe? Agora tem jogos que a gente... E o Brasil não jogou mal contra a Argentina naquelas oitavas de final, né? Não Foi o melhor jogo do Brasil. Foi o melhor jogo do Brasil. né? Perdeu. É curioso que na Copa de 78 o pessoal questionava a convocação do Zico, que falava que o Zico era jogador de Maracanã. Então nós falávamos que estávamos convocando péssimos jogadores. Roberto Dinamite, Zico, jogadores, Falcão não foi, Que- Sócrates não Que foi. fase, hein? Olha Então, a várzea que a olha gente tá só, hoje. né? Agora nós... Só o placar da rodada, Inter 2, Atlético Paranaense 1 de virada. De virada.
Meus amigos, minhas amigas, infelizmente nosso tempo se encerrou. Reforçamos que toda semana debateremos ao final da edição um assunto de relevância no mundo do futebol, escolhido pelos torcedores que nos acompanham. Para votar, conforme já destacamos algumas vezes, duas são as formas: no site www.torcidapaulista.com.br ou no Facebook Torcida Paulista. O tema mais votado ao longo de toda a semana será objeto de debates pelos torcedores aqui presentes. Convidamos também aos nossos ouvintes que acompanhem as colunas publicadas ao longo da semana no Facebook Torcida Paulista, bem como nos enviem suas mensagens. Meus caros, meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, o Alviver de Juca, tendo o oferecimento de DC Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Tuxpan, cozinha mexicana, Avenida Paulista 1499, loja 31. E Panam, cozinha e empório das Américas, Alameda Jaú 1898. Locais onde ouvinte do Torcida Paulista tem 10% de desconto. E Instalcom Telecomunicações Limitada, do amigo Claudinei, especializada em apresentar soluções no segmento de telecomunicações. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 19 às 20 horas, participem do Torcida Paulista. Meu amigo, minha amiga, você que tem a graça de Deus de ainda ter a sua mãe ao seu lado, não deixe de dar um beijo muito carinhoso nesta para quem você tudo deve. Boa noite, bom domingo para todos e feliz Dia das Mães. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.